Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo, né? Um Buildercast. E a ideia desse vídeo de hoje é fazer algo um pouco diferente, que talvez muitos não saibam como fazer, ou talvez saibam como fazer, mas talvez de uma forma mais difícil. E eu quero mostrar como a gente pode fazer isso aqui dentro do Mad Builder, tá? Então a ideia é fazer uma listagem detalhe. Então, ou seja, você vai ter lá uma tela de listagem com busca, ok? E aí eu quero mostrar nessa listagem principal, por exemplo, uma listagem de vendas, os detalhes, tá? Os itens dessa venda, diretamente na tela, sem ter que clicar num botão, por exemplo, para ir para uma outra tela e aí sim conseguir ver os itens daquela venda, ok? Então, olha só, eu já estou aqui com o meu exemplo, tá? Pronto para mostrar para vocês. Então, eu vou dar um buscar aqui no caso, você pode ver que, né, ele faz um carregamento rápido das listagens aqui dentro, tá? E aí, por exemplo, eu posso vir aqui, né? Eu configurei um formulário para trabalhar diretamente com o item desse detalhe, ok? E aí a gente pode fazer aqui alterar o valor dele, tá? Lembrando que para ficar legal, você vai ter que configurar ou uma janela ou uma cortina para abrir esse formulário detalhe, tá? Então, por exemplo, a quantidade aqui tá 1, tá? Então eu vou clicar no editar e eu vou trocar aqui a quantidade, por exemplo, tá? Ele é para 100, tá? Vou salvar. Quando eu der um OK aqui, ele vai atualizar só essa parte da tela. Ó, trocou para 100. Se eu vier aqui no meu excluir, tá? E pedir para excluir o registro, ele vai excluir só esse registro aqui e vai carregar só aquela parte ali da tela, tá? Então, como foi feito isso aqui dentro da ferramenta? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui, né? Acabei de gerar esse teste. Então, a gente começa com um ajuste para chegar naquele resultado ali na tela de venda, tá? Então a gente vai ter uma venda list, uma listagem de venda, certo? E também vamos ter uma listagem simples, tá? Um venda item simple list, tá? Então qual que é a ideia? A gente trabalhar com containers, tá? Utilizar ali um B-container, por exemplo, para fazer o carregamento dessa nossa listagem venda item simple list, tá? Então, a ideia mais para frente é a gente ter esse recurso de forma nativa na ferramenta para você não precisar escrever código-fonte, tá? Então, a gente vai fazendo aqui aos poucos e vamos construindo algo bem legal juntos, tá bom? Então, olha só, aqui nessa tela de venda item simple list, tá? Ah, Eu fiz alguns ajustes, por exemplo, eu removi aqui o breadcrumb, então não tem mais um breadcrumb, a gente pode ver que ele se encaixa aqui legal dentro, tá? Já no nosso botão de excluir, ok? Eu defini um parâmetro, ó, venda ID, e o nome do parâmetro venda ID, tá? Esse aqui é um dos detalhes que eu tive que fazer. No editar, tá? Eu chamo o venda item form, tá? Parâmetro venda ID, nome do parâmetro venda ID, tá? Então no simple list, tá? Na interface foram feitos esses dois ajustes. Eu não criei aqui uma regra de carregamento através da interface, tá? Porque precisa ser uma regra de carregamento um pouco diferente nesse caso. Porque ali ela utiliza a sessão e a gente vai estar trabalhando várias vezes com a mesma chamada na mesma tela, então isso daria problema, tá? Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que vir no final do código, tá? Opa, aqui dentro do método onReload, certo? Tá aqui, ó, onReload, mais no final do código. E fazermos uma verificação, tá? Se o parâmetro, né, na posição venda ID, ele não estiver vazio, então nós iremos adicionar um filtro no nosso critério para buscar os registros dessa listagem, tá? Então é este pequeno código aqui que faz com que os registros sejam filtrados através daquela venda, tá bom? E a gente fez mais um ajuste, tá? Porque a ideia é quando você trabalha com detalhes de algo, né? Você não vai, a ideia não é ter 1000 registros, tá? Se tiver muitos registros, talvez tenha algum problema na modelagem, tá? Enfim, mas pode ter casos que tenha muitos registros, tá? Então, nesse exemplo aqui, tá? Eu desabilitei a paginação, tá? E eu habilitei aqui, e eu também, o limite de registro por página eu coloquei ilimitado, tá? Então, nesse meu exemplo, eu não tenho ali a questão, de paginação, tá? Eu deixei 100, certo? Ah, beleza. Então, aí a gente vem aqui para o nosso venda list, tá? Para ver o que que a gente fez dentro dele, tá? Então, aqui também a gente tem que escrever um código-fonte lá no nosso método onReload, tá? Vamos descer.
no método onReload. Aqui, chegamos no nosso método onReload, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, eu defino aqui um contador igual a 1, ok? E dentro aqui, onde a gente percorre os objetos, de venda, a gente escreve aqui um pequeno código, tá? Aonde a gente cria aqui, ó, uma nova linha, tá? Um objeto tTableRow. Então, a gente tem aqui, ó, a linha. Criamos aqui, ó, uma div, tá? Utilizando o telement, certo? Então, uma div. E eu defino um ID nessa div, que vai se chamar container venda itens. E eu passo aqui para dentro desse nome, tá? O ID da minha venda. E aí a gente consegue ter um ID único em tela para cada div em cada linha, tá bom? Então, por exemplo, isso aqui se reflete na nossa tabela, certo? Aqui, ó. Opa, dentro aqui, tá? Ó. Div ID container venda itens 3, tá? Então ela se reflete aqui dentro, beleza? Aí a gente vai utilizar aqui um bcontainer, tá? Que é um componente que tem aí dentro do builder, certo? Setando aqui um setAction, eu passo uma ação para ele, que eu quero carregar algo dentro desse meu container, que é o meu venda item simpleList, chamando o método onReload e passando por parâmetro o meu venda ID, tá? Que eu defini antes, que eu ia utilizar o venda ID para fazer os filtros lá dentro do meu venda item simpleList. E eu passo aqui para ele, o ID da venda como parâmetro, tá bom? Aí nesse container, tá? Eu dou um set ID nele, porque ele precisa saber aonde ele vai jogar depois, esse HTML que vem do servidor, tá? E eu passo aqui para ele, o ID da minha div. Então eu vou na minha div, eu adiciono o container dentro dela, tá? Que é o meu page container. Depois, tá? Eu vou chamar aqui, ó, no row. O row tem um add cell, então ele adiciona uma célula nessa nossa linha, tá? Ele nos retorna essa célula. E aqui a gente está trabalhando com uma célula de, no caso, um HTML, tá? Que é um TD. E aí nesse TD eu vou falar, olha, essa minha TD vai ter um co-span, tá? Do tamanho total, do meu this data grid, que no caso é a minha listagem de venda que está aqui por fora. Então ele vai contar aqui, ó, o botão editar, o excluir, o ID, o cliente, o total, data venda. E ele vai colocar aqui, ó, co-span 6, tá vendo? Tá? Então é isso aqui que está fazendo essa parte aqui. Aqui eu coloquei um padding, tá? Só para não ficar grudado, então a gente pode ver aqui o padding, então a gente poderia remover. Não, não faz muita diferença nesse caso, tá? E aí vem aqui um pouco assim da mágica, tá? A gente pega o thisDataGrid, tem um método interno que é o insert, tá? Então ele vai inserir algo, tá? Que no caso vai ser uma linha, tá? Aonde, tá? Na posição do meu contador mais um, tá? E eu passo por parâmetro o meu row. E aí eu tenho que incrementar, tá? Esse meu contador, para fazer certo ali o número das linhas necessárias para ele ficar inserindo no lugar correto, tá? Essas minhas novas linhas que eu estou adicionando, beleza? Então, é dessa forma que a gente faz, tá? E aí, quando a gente está trabalhando com o bcontainer, tá? Ele vai utilizar, no caso, né, essa questão aqui do nosso target container. Então, ele vai sempre dizer, olha, coloca dentro daquele container, do ID daquele container, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, div ID, ó, container venda itens 3, tá? E aí ele sabe que ele tem que alterar as coisas sempre dentro, desse container, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu inspecionar o elemento desse meu botão editar, deixa eu vir aqui, deixa eu dar um Ctrl+, vamos puxar aqui para o lado, só para vocês entenderem um pouco do funcionamento, né? Então, a gente tem aqui, ó, target, underline, container, igual container venda itens na posição de 3, tá? Então, é dessa forma que ele consegue fazer funcionar que as outras ações aconteçam ali dentro, desse container ali, que é, no caso, o BPage container que a gente utilizou, né? Então, é dessa forma que a gente consegue fazer, um tipo das formas, tá, de fazer a nossa listagem detalhe, tá? O nosso subdetalhe, digamos assim, beleza? Então, olha só, uma outra forma de fazer isso, mas aí essa outra forma eu vou deixar para um próximo vídeo, tá?
que é assim, ó. Eu posso clicar num botão e aí eu carrego, tá? Eu posso clicar no botão e aí eu carrego, né? Então, esse carregamento aqui, ele acontece sempre quando eu clico no botão, tá? Essa aqui é uma outra forma da gente fazer isso, tá? De carregar uma listagem, tá? Agora eu fiquei na dúvida, né? Se eu faço nesse vídeo ou no próximo eu mostro para vocês como foi feito isso, tá? Então bora mostrar nesse mesmo vídeo, galera. Não tem por que esperar um outro vídeo, vai ficar muito curto, tá? Porque aqui também é bem simples de fazer isso, beleza? Então olha só, então aqui mostrei para vocês que vai clicando e vai abrindo, certo? E aí como a gente faz isso, tá? Então eu tenho aqui uma outra página, tá? Que isso aqui é o vendas detalhe clique, eu chamei, tá? Que é uma listagem. Nessa listagem aqui, eu vou mostrar então inicialmente o nosso método onReload, tá? Então descemos aqui no final. O onReload ele ficou muito similar ao anterior, só que qual que é a diferença agora? A gente não está utilizando o bcontainer aqui. Eu só estou definindo, no caso, tá? A parte aqui do ID dessa div, tá? Então é isso aqui que faz, né, quase toda a mágica acontecer, tá? Então container venda itens e o ID da nossa venda, certo? E o resto é a mesma coisa que eu expliquei antes, tá? Aí, pessoal, aonde entra a próxima mágica, digamos assim, tá? É nesse botão de mais, onde eu chamei de on exibir detalhe, ok? E aqui, então, a gente, né, eu utilizei aqui um snippet, que é o ir para a página, certo? Só que esse meu ir para a página, eu tive que passar alguns parâmetros para ele, tá? Então, a gente chama de application load page. O primeiro parâmetro, então, é a classe que a gente quer carregar, o método, tá? Chamo aqui o método onShow, nesse caso. Defino aqui um target container, tá? Então aqui vem os parâmetros, então a gente precisa informar um target container, que vai ser o container venda itens, né? E aqui então a gente pega do parâmetro que vem, na posição que está vindo, no caso, o ID da venda, ok? E lembra que também a gente precisa de definir o nosso venda underline ID, passando aqui o parâmetro key, tá? Que é o ID da venda, certo? Então, é assim que faz para funcionar, tá? E jogando esse conteúdo dentro ali, né? O que retorna do nosso venda item simple list dentro, né? Daquela div, beleza? Aí, pessoal, para finalizar, então, vamos só abrir aqui, ó, o nosso venda item form, tá? E aqui, então, no nosso venda item form, eu fiz um pequeno ajuste só aqui no nosso formulário, tá? Então, nas propriedades do formulário, eu defino aqui, após salvar, eu quero que ele vá para a nossa listagem de itens de venda, certo? E eu coloquei aqui um parâmetro customizado, que é o venda ID, tá? Object venda ID, que eu preciso passar de volta para a listagem, para ela saber que tem que fazer aquele filtro novamente, tá? Então, esse aqui foi o outro ajuste que foi feito, beleza? E com isso aqui, tá, ele funciona porque o target container passa por parâmetro forçado para dentro do botão salvar. Beleza, então, pessoal? Então, assim, ó, espero que vocês tenham entendido isso aqui que foi demonstrado nesse nosso Buildercast, tá? Ah, por favor, deixa aí nos comentários ideias para os próximos vídeos. Provavelmente o próximo eu vou voltar naquela ideia do formulário em etapas. O pessoal pediu bastante a questão de detalhe. Como é que eu coloco um detalhe no meio disso aí para salvar no final, por exemplo, né? E mais para frente também a gente vai voltar lá na questão daquele sistema de chamados internos que eu havia começado, tá? Então a ideia é começar a trazer como você faz certas coisas aqui dentro da ferramenta, né, insights legais para vocês conseguirem criar esses sistemas incríveis, tá, pessoal? Valeu e tamo junto. Abração.